Olá, seja bem-vindo ao Giro Metropolitano, um programa do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação em parceria com a Rádio Jornal, TV Jornal e Jornal do Comércio, além de todas as plataformas digitais do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Hoje é sábado, 15 de fevereiro de 2025 e para a estreia deste Giro Metropolitano estamos aqui, no gabinete da governadora Raquel Lira, para uma conversa sobre a região metropolitana, os 14 municípios. Vem muito papo por aí. Governadora, obrigada por nos receber. Eu que fico feliz de poder estrear um programa. Na verdade, o programa já existiu no passado. Nós estamos aqui fazendo uma reedição e falando sobre a região metropolitana, que aqui tem 43% da população de Pernambuco, né? Para mim é uma alegria poder estrear junto com vocês num programa como esse. Cumprimentar Igor, Fernando, Castilho. Vocês são sempre muito bem-vindos. Bom, também compondo este programa para conversarmos sobre gestão metropolitana e a região metropolitana, que é composta por 14 municípios, tenho a companhia de Igor Maciel, colunista do Jornal do Comércio e também apresentador da Rádio Jornal. Igor, prazer estar com você. Prazer meu sempre dar as boas-vindas aqui à governadora Raquel Lira, também para a gente conversar aqui bastante sobre a região metropolitana e a importância da região metropolitana para o estado de Pernambuco. Fernando Castilho, jornalista do Jornal do Comércio, participante também de programas da Rádio Jornal. Prazer estar com você hoje. É uma alegria muito grande a gente começar a conversar sobre esse espaço, né, tão importante para o estado de Pernambuco, que influencia, aliás, em toda a região Nordeste. Sempre muito importante falar sobre isso. Bom, nós estamos no começo de ano, governadora, a senhora que acompanhou e teve êxito em diversos resultados em eleições municipais, claro, com alguns adversários políticos também, o que é natural desse processo, mas foi exitosa em alguns pleitos que apoiou. Como está essa relação com os novos prefeitos, com as novas prefeitas? A senhora está encontrando algum desafio? O diálogo está acontecendo, governadora? Bem, desde o início do nosso mandato, ainda com os prefeitos que estavam na gestão anterior, parte deles foi reeleita, a gente tem tido um diálogo permanente. Primeiro, no primeiro mês do nosso governo, começamos reunião, fizemos por regiões, essas reuniões também, fizemos reuniões com o grupo inteiro. Depois das eleições, fizemos uma reunião ainda em dezembro do ano passado, já preparatória para que eles pudessem assumir o novo mandato e também apresentando as ações do governo em parceria com os municípios para poder fazer os seus mandatos poderem ter significado, a gente estreitar as nossas relações institucionais e permitir que o governo de Pernambuco, junto com as prefeituras, possam estar em cada recanto do nosso estado. Então, ainda essa semana, lá em Brasília, tive a oportunidade de inaugurar o que estamos chamando da Casa dos Prefeitos de Pernambuco, a representação de Pernambuco em Brasília, com apoio técnico da Secretaria dos Servidores da Secretaria do Tesouro Nacional, de gente habilitada nas plataformas diversas do governo federal. É um desafio danado sair daqui como prefeito e ir para lá, já fiz muito isso. Minha cidade de médio porte, mas cidades pequenas sofrem muito mais do que eu. E agora eles vão ter uma casa onde eles vão poder se encontrar, ter apoio, ajuda, para poder buscar recursos também junto ao governo federal. E assim, a gente também está buscando fazer aqui no governo de Pernambuco. Então, estreitando relações, garantindo parcerias que não são para tirar retrato somente aos nossos encontros, é para que a gente possa, de fato, fazer uma gestão federativa, fortalecendo o elo mais fraco dessa corrente, que são os municípios. Igor Maciel. Governadora, a gente falando sobre região metropolitana, eu tenho uma coisa que eu digo sempre, eu digo muito isso na rádio, sempre falei muito isso em televisão também, no jornal, que é quando a gente fala sobre o transporte público e fala do metrô, por exemplo, que falava-se muito isso, olha, não, porque o metrô precisa ser resolvido. O metrô é um problema nacional, quem cuida é o governo federal. Ah, porque os ônibus... Não, mas aí tem que ver os ônibus que circulam no Recife, os ônibus que circulam em Jaboatão. E eu sempre dizia, olha, o cidadão que está ali dentro do metrô, ele é pernambucano, não importa se o metrô é gerido pelo governo federal, ele é pernambucano. E o cidadão que está nos ônibus, ele é pernambucano também. Ele é de Recife, mas ele também é de Jaboatão, ele é de Olinda, então do Cabo. Então, o que é que o governo pode fazer em relação a essa gestão metropolitana para resolver a questão do transporte aqui, incluindo o metrô? Esse é um tema que afeta o dia a dia de todo mundo que mora nessa região. Quem mora no Recife sabe que nós temos um dos piores trânsitos do mundo e com pouca infraestrutura feita nesta região ao longo dos anos.
A região metropolitana do Recife, na verdade, é uma grande cidade. E as fronteiras que existem entre uma cidade e outra que compõem a região, elas são meramente administrativas, porque a população, né, tem gente que vive na fronteira e sofre muito mais. Mas no seu transporte, no trabalho, onde estuda, as pessoas atravessam essas fronteiras todos os dias. Eu digo sempre que o que é problema da população de Pernambuco é preocupação do governo de Pernambuco. Todos são cidadãos pernambucanos. Fazendo uma má comparação, é meio como a gente tem um programa de transporte escolar do governo do estado, que alguns municípios aderem, outros não, o estado não pagava. A gente fez uma releitura, aumentamos 150% o valor, entregamos o ônibus, porque a prefeitura, quando está só com o seu transporte, às vezes são dois irmãos na mesma casa, mas um estuda numa escola do município, outro no estado. O menino do município vai para a escola, do estado não consegue ir. Então, trazendo a grosso modo uma leitura disso que você vem falando, nessa perspectiva que a gente tem trabalhado. Mas existe uma institucionalidade para isso que está apagada há muito tempo, que é o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, o CONDERM. Ele já funcionou 20 anos ano passado, 25 anos, e era muito forte e fazia com que as diversas prefeituras, independentemente de coloração partidária, junto ao governo de Pernambuco, pudessem tomar decisões estruturadoras. E não há possibilidade, conforme nosso ponto de vista, de a gente conseguir fazer soluções como precisam ser feitas, construir essas soluções, se não tiverem todos sentados à mesma mesa. Numa mesa redonda feito essa aqui, onde não tem ninguém mandando, mas todos compartilhando da mesma responsabilidade. Quando a gente fala de mobilidade, o governo de Pernambuco, a partir do nosso mandato, tem feito investimentos. Aqui a PE 15, sonhada há muito tempo, já investimos mais de 150 milhões, a triplicação da 232 da mesma forma, a PE 17, a estrada de Muribeca, muito importante para mobilidade na cidade de Jaboatão dos Guararapes. Quando a gente olha para a PE 14 em Igaraçu, o binário do canal do Fragoso, em Olinda, os corredores de ônibus, vamos começar em breve a conclusão do corredor Norte-Sul e Leste-Oeste, que é uma obra que devia ter ficado pronta há mais de 10 anos atrás, para a Copa do Mundo, vocês se lembram muito bem disso. Tudo isso, quando a gente soma um volume de recursos, demonstra o quanto que nós estamos trabalhando para garantir obras sonhadas, propagadas há muito tempo e que não eram pegadas pelo braço, assim, pela mão, e só acaba quando termina. Agora mesmo daqui, acho que em março, nós vamos inaugurar o Terminal Integrado de Igaraçu. Chegamos no governo com ele a 5% de obra. Nós já estamos a mais de 70% e vamos entregar nesse primeiro semestre. Vamos sair de 15 mil para 40 mil passageiros por dia. E isso é tratar a região metropolitana. E aí, olhando um pouquinho para o metrô, desde a campanha nossa, no nosso plano de governo, está que Pernambuco é parte da solução. O governo de Pernambuco precisa ser parte da solução. Como é que está isso? Existe um estudo que estava sendo feito há vários anos, inclusive na gestão anterior, pelo BNDES, para que a gente pudesse trabalhar junto ao governo federal uma concessão do metrô, entregar a iniciativa privada para que houvesse investimento. Né? Isso andou lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, isso andou na Bahia, isso está acontecendo em São Paulo. E algumas vezes de uma conformação diferente uma da outra, mas precisa haver investimento. O que tem de estudos indicam que o metrô precisa de um investimento de 3 bilhões de reais. O governo federal entraria com parte desse recurso e a iniciativa privada com a outra parte. E, pelo desenho, há uma discussão de estadualizar ou não o metrô. E a gente também teríamos parte do custeio. Após a entrega do metrô, a gente entrar com subsídio. O governo de Pernambuco já é responsável pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano. O sistema de ônibus é nosso. A gente coloca nesse sistema mais de 400 milhões de reais de subsídio. É importante dizer que esse é um modelo que é único no Brasil, que é uma governança até interessante, porque tem uma entidade, um ente, que é o consórcio metropolitano, que faz a gestão do sistema metropolitano, mas na prática fica só a cargo do governo do estado. Os ônus e bônus são nossos e é um sistema caro e que não é bom para a população. A gente não está conseguindo evoluir ao longo do tempo. Vamos avançar para a concessão das demais linhas de ônibus que não foram concedidas na época da Copa do Mundo, e a gente está trabalhando no metrô. Foi apresentada há uns 30 dias atrás, ou 40, uma primeira análise No caso do metrô. Sim. Após os estudos que foram retomados em 23, 24.
Houve uma reunião com Priscila, com o nosso time de PPP, de mobilidade, com o ministro Rui Costa. Foram pedidas algumas novas avaliações e cenários para que a gente pudesse voltar à reunião. Não conseguimos fazer nessa semana, por conta dos encontros de prefeitos, o ministro não teve condição de fazer, mas a gente, tão logo isso seja possível, na semana que vem ou na outra, estarei em Brasília para a gente poder avançar nesse debate para que a gente possa ter uma solução para o metrô. Para o metrô. Só complementando, em relação, a senhora falou no ministro Rui Costa. Quando ele esteve aqui a última vez, a gente chegou a conversar com ele e ele citou, em determinado momento, ele disse: olha, o sistema que tem aqui de ônibus é uma situação complicada, o governo gasta muito, do jeito que gasta era melhor assumir logo de vez. Tem alguma, no horizonte, alguma mudança no sistema, nesse sistema de subsídio que é feito com o transporte público de ônibus? Vai mudar? As empresas vai sair, fazer novas concessões? Como é que... Deixa eu explicar até para quem está nos ouvindo e nos vendo, para olhar para o sistema metropolitano, como é que ele funciona. São 7 lotes que são distribuídos entre as empresas. 2 delas foram licitadas via concessão, que são os corredores Norte e Sul e Leste e Oeste, por conta da Copa do Mundo, que seria em regime de BRT. Foram comprados os ônibus, mas nunca foi feito a estrutura necessária para o BRT funcionar. Por isso, não há o ganho de tempo necessário para que a população possa perceber esses corredores. Nós vamos concluir esses corredores agora. Conseguimos um financiamento da ordem de 250 milhões de reais do governo federal para que a gente possa fazer essas conclusões com os terminais, com as paradas. Desses contratos, só para vocês terem ideia, já houve mais de 40 aditivos desde a sua assinatura. Nós estamos agora fazendo uma releitura do contrato com a Procuradoria, com as empresas, em processo de negociação, para que a gente assine um aditivo que possa permitir mais estabilidade ao governo e concessionário, ao concedente e ao concessionário. A ideia é, também modelado pelo BNDES, que a gente possa avançar para as novas concessões. Mas a gente só pode avançar para as novas concessões dos outros 5 lotes quando a gente conseguir estabilizar essa que existe agora. Do jeito que está, não dá para continuar. Inclusive para garantir novos investimentos. E a gente tem conseguido ter um diálogo, o consórcio metropolitano está trabalhando nisso, com a nossa Secretaria de Projetos Estratégicos e o BNDES, finalizando esse aditivo, a gente poder avançar para as novas concessões. O que é que significa a diferença entre concessão e permissão? Concessão tem um contrato de 30 anos que coloca um valor exigido de investimento às contrapartidas necessárias. Como não existe esse regime nos outros lotes e o que foi licitado por concessão não tem um equilíbrio necessário entre o concedente e o concessionário. É caro e não entrega um serviço de qualidade. Então, a gente precisa equilibrar esse jogo para poder avançar. Avançamos apertando um pouco isso, colocando multas, fazendo ajustes com o Ministério Público e as empresas. Inclusive, uma dessas empresas entregou o lote, e um dos lotes, e que foram assumidos por outras, que estão prestando um melhor serviço, mas muito aquém daquilo que a gente entende como sendo, do que a população entende como sendo bom para ele. Nem transporte com ar-condicionado, nem linha exclusiva, mas estamos avançando na infraestrutura e vamos melhorar os contratos. Fernando Castilho, por gentileza. Governadora, a senhora falou sobre esse conceito de região metropolitana, né? Lembrando que no primeiro ano do seu governo, o conceito de região metropolitana completou 50 anos. Quando a senhora fala nesse bloco de investimentos que a senhora está anunciando aí, a população, os cidadãos da região metropolitana, não percebem o conjunto. Não está na hora de organizar essa conversa? Não está na hora de mostrar, dizer o seguinte, olha, dizer para os pernambucanos, olha, vocês que têm quase 2/3 do PIB, 40% da população, o governo de Pernambuco está desenhando isso aí e formatando um bloco de investimento, e aí a gente tem ideia do que é que vai acontecer, porque, veja bem, eu trabalho nessa área e eu não consigo perceber esse conjunto de investimentos que a senhora falou aí, porque eu estou cuidando de outras coisas. A população não sente isso. É muito difícil dizer para o pessoal de Araçoiaba o que está acontecendo, como difícil para acontecer o pessoal lá do Cabo que está acontecendo. Não está na hora de reorganizar essa conversa e definir um conceito para dizer o conceito de região metropolitana é esse, o governo do estado vai atuar isso e a meta é essa? Embora a gente não tenha envelopado isso, né, como a gente costuma falar no governo, a gente está trabalhando nisso. Tanto que decidimos criar uma Secretaria Executiva de Periferias dentro da Secretaria das Cidades, de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Tanto que nós estamos transferindo o CONDEP-FIDEM para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Fizemos
levantamento de defesa civil em todas as cidades que demandam isso, em morros e encostas. Levantamos mais de 4.000 pontos de risco que precisam de intervenção para garantir segurança à população. Fortalecemos a defesa civil. Fizemos treinamento com as defesas civis dos municípios. Fizemos intervenção em alguma dessas áreas, captando recurso junto ao governo federal, junto a operações de crédito, como, por exemplo, o Jardim Monte Verde. O Jardim Monte Verde, todo mundo lembra, 143 pessoas morreram nas chuvas de 2022, em Pernambuco, na região metropolitana. 43 delas no Jardim Monte Verde, área de fronteira entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes. Nós lá, só em Morro e Encosta, estamos investindo 53 milhões de reais, recurso do governo de Pernambuco. Estamos fazendo regularização fundiária. Estamos fazendo um programa de reforma no lar, onde a gente entra em melhorias habitacionais em valores de até 18 mil reais, com obra, com levantamento de projeto arquitetônico, conversando com as famílias, e a gente consegue fazer a intervenção. Semana que vem nós vamos entregar algumas dessas obras já. Estamos fazendo, trabalhando para substituir o que era uma área absolutamente degradada. Eu fui lá várias vezes no Jardim Monte Verde, e depois das chuvas, e me parecia uma cidade fantasma. E essa cidade está virando ciclovia, está virando parque, houve as chuvas e não houve deslizamento, e a população está ali podendo viver com tranquilidade. Então, essa roupagem da qual você está falando, eu concordo com você, ela não consegue ser assimilada pela população. Muito investimento acontecendo, mas para a leitura do todo não se consegue visualizar, como quando a gente faz obra, por exemplo, numa cidade do interior, uma obra em que liga duas cidades, em que a população de imediato percebe. Né? Então, os investimentos em defesa civil, os investimentos em mobilidade, em infraestrutura urbana, os investimentos em água. Estamos botando água no morro, no Alto Zé do Pinho, no Morro da Conceição, estamos melhorando o sistema Pirapama, vamos construir a barragem do Engenho Pereira, que não só vai conter o rio Jaboatão, mas também vai levar água para a população de Moreno e de Jaboatão. Estamos fazendo agora as linhas de ônibus, já fizemos de Jaboatão, vamos fazer de Moreno com asfaltamento. Em Araçoiaba estamos fazendo a estrada, estamos levando água, em Taquitinga da mesma forma. Em Itamaracá, a PE01 está sendo feita, repito, em Igaraçu, a PE14 sendo feita, a estrada de Itapissuma sendo feita. Tudo isso revela o nosso investimento na região metropolitana, com um olhar metropolitano, mas sem isso ser bem comunicado à população. O que nós pretendemos fazer? Restabelecer o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana. Quando a gente coloca no mapa, e eu tenho feito esse exercício, vocês estão aqui atrás e vê que temos mapas sendo abertos. Quando a gente olha para a região metropolitana, está aqui o nosso plano de desenvolvimento habitacional, onde nós estamos fazendo regularização fundiária, onde nós estamos atingindo diretamente a periferia, Peixinho, Jardim Monte Verde, Comunidade do Bode, onde a gente está fazendo intervenções urbanísticas integradas para dar uma nova cara, tirando palafita, construindo casa, para que a gente possa garantir mais qualidade de vida. Porque a população que vive aqui vive um ambiente de muita angústia, onde em muitos lugares a gente não consegue perceber qualidade de vida. E a gente precisa estar junto para poder mudar o jogo, virar a chave. Qual é o papel do CONDEP-FIDEM nesse desenho que a senhora está falando aí? Porque, por exemplo, o prefeito precisa sentir isso. A sensação que a gente tem quando começa com o prefeito é que ele não se sente dentro desse universo que a senhora está desenhando aqui. Então, qual é o papel do CONDEP-FIDEM? Ela tem as informações, ela tem um banco de dados, ela tem a memória disso. Como é que a senhora encara isso? Qual vai ser o papel e o papel dos prefeitos? Porque eles estão no fundamento desse jogo. E eu vou acrescentar, desculpe, governadora, interromper, mas o seguinte, a senhora tocou nesse assunto Jardim Monte Verde, que é muito caro para todos os pernambucanos, todos sofreram muito com essa tragédia, né? E essa divisão, essa divisa entre as cidades é uma problemática que se estende até hoje. Você não sabe, eventualmente, enquanto morador, qual é a responsabilidade do Recife e qual é a responsabilidade de Jaboatão dos Na época, Guararapes. inclusive, ficaram os dois municípios, um dizendo, não, Como morreu assim, lá, né? não, morreu aqui, não, morreu lá, Então, morreu aqui. essa contagem, né, que é desastrosa também, E aí e aí cabe quando a ao gente fala de governo chegar lá e benefícios puxar. sociais, é tão importante saber disso, não é? Eu queria que a senhora também falasse sobre isso para a gente, porque o papel do governo do estado, claro que a gente está falando de municípios, não é, gente? Mas o papel do governo do estado é, nesse momento, também chamar para sua responsabilidade e dizer o seguinte: o governo está aqui presente. Essa discussão está acontecendo, governadora. Você entra num assunto que, de fato, é muito caro à população pernambucana,
que vive aqui na região metropolitana. As fronteiras, como eu disse, são invisíveis. Só sabemos nós que estamos aqui, né, num olhar para a divisão político-administrativa. E porque tem um prefeito diferente. Mas você vai na mesma via e você passa por várias cidades. E essa via precisa estar funcionando. E a linha de ônibus precisa estar funcionando. E a gente tem atuado já de maneira. Quando eu entrei aqui no governo, direto para o Jardim Monte Verde. Vamos fazer projeto de intervenção urbanística. Entramos em contato com a prefeitura, conseguimos desenvolver um projeto, as obras estão acontecendo lá. A prefeitura também apresentou projetos junto ao governo federal, captou recurso, está fazendo em outras áreas críticas intervenção urbanística. Quando eu vou para o outro lado, a gente olha para entre Recife e Olinda, a comunidade de Vila Condor, de Peixinhos, as margens do rio Beberibe. O que a gente está fazendo lá? Um projeto de investimento de mais de 350 milhões de reais. Parte dele, financiamento do governo federal, parte dele, financiamento do governo de Pernambuco. Por exemplo, algo em torno de 100 milhões de reais para a dragagem do rio Beberibe. Porque a população, a gente não consegue melhorar a vida de quem vive às margens do rio se a gente não elimina a palafita. A gente só pode eliminar a palafita fazendo dragagem e tendo a casa para poder ser construída. E quando a gente fala de investimento urbanístico integrado, é você fazer a drenagem, fazer a dragagem, pavimentar as ruas. Estamos investindo agora mais 30 milhões de reais em pavimentação de convênio que existia desde 2012 e nunca tinha sido executado. Conseguimos 700 casas junto ao governo federal, doando um terreno do estado muito bem localizado, em parceria com os movimentos sociais de luta pela moradia. Então a gente está trabalhando as comunidades, lá tem reforma no lar, a gente está entrando nas casas que não tem risco de enchente para garantir uma melhoria no lar, na parte elétrica, na parte hidráulica, no banheiro, na cozinha, no telhado. E a gente está fazendo lá intervenções urbanísticas. Então, estamos trabalhando já nessas áreas de fronteiras, mas o esforço que precisa ser feito é muito maior do que aquele que nós estamos fazendo nesse momento. Mas a gente tem uma estratégia, estamos investindo dinheiro, estamos fazendo projeto, precisamos de apoio dos municípios. Quando a gente fala ali entre Jaboatão e Moreno, as vias que são necessárias para poder chegar entre uma cidade e outra, o abastecimento d'água com a barragem do Engenho Pereira, são todas intervenções que beneficiam a toda essa população. Quando a gente coloca as faixas, as linhas por onde passam os ônibus, a gente fez todo o asfaltamento agora em parceria com a Prefeitura de Jaboatão. Vamos agora fazer em parceria com a Prefeitura de Moreno. Então, são obras que são realizadas em conjunto. Quando a gente trabalha a PE 60, estamos agora trabalhando em conjunto com os municípios as intervenções que precisam ser feitas ao longo da via da PE 60. Então, vamos fazer a PE 33, ali no Cabo de Santo Agostinho, e Ipojuca. Ipojuca é toda cortada por vias do Estado. Então, a gente está fazendo não só saneamento em Porto de Galinhas, mas estamos fazendo lá a PE 09, a PE 60, a PE que liga aos distritos, que são obras que são de intervenção do governo do estado, que tem tido o olhar das prefeituras municipais. E Mas o não tá na papel hora do de chamar FIDEM? o órgão Condep metropolitano? Sim, falando no CODEP-FIDEM, me perdoa, você falou sobre isso, nós precisamos fazer a atualização dos planos diretores e de verdade, fazer 14. o plano de desenvolvimento urbano integrado. Não há como separar uma coisa da outra. Não há como tratar a engorda de praias, por exemplo, sem a gente conseguir fazer uma leitura da Jaboatão até da atualização de todos esses projetos. E nós estamos cuidando dessa atualização. Então, o papel que tem que ser feito de planos desatualizados, e eu conversava com o prefeito Moreno agora, vai passar por ali o arco metropolitano, muito em breve. Você terá ali, onde hoje é cana-de-açúcar, um grande polo de desenvolvimento logístico. Então, ele está fazendo um plano diretor agora. Então, se você concebeu que ali vai ser um plano logístico, não. Vamos ali para o CONDEP-FIDEM e vamos fazer junto. Quero trazer todos para poder garantir que a gente possa ter uma estratégia só, né, de captação de recursos, desenvolvimento de projeto, para que a gente não perca tempo, para que a gente não sobreponha ações e a gente poder ser mais assertivo. Igor. Governadora, a senhora falou sobre a reativação do Conselho Metropolitano. E uma coisa que chamou a atenção é que não teve reunião ainda do Conselho Metropolitano. Foi reativado, mas ainda não foi efetivamente ainda reativado, porque não teve uma reunião. Já tem uma data? Quando é que a senhora... Tem uma expressão que eu uso na rádio que eu vou usar aqui. O governador, a governadora, no caso da senhora, que tem que pegar pela mão os prefeitos, sentar ao redor da mesa e dizer: vamos resolver os problemas aqui da região metropolitana, venham para cá,
porque tem que ser um local assim, não adianta, não é o prefeito de Jaboatão que vai chamar os outros, os colegas, não é o do Recife, tem que ser a governadora chamando eles, sentando naquela mesa ali, dizendo, vamos resolver os problemas. Sinalizar com Quando é que dinheiro. começa? Vamos fazer agora, já encaminhei os convites para os prefeitos no dia 11 de março, para que todos possam estar junto com a gente fazendo esse debate. E isso tem a ver com a gente começar as discussões, elevar o nível, despolitizar o tema, para a gente poder tratar, inclusive porque se refere a início de mandato dos prefeitos, né? E temos que ter capacidade de diálogo com todos eles, para que a gente possa avançar na qualidade de vida de quem vive aqui na região metropolitana. Então, 11 de março, 11 de março. 11 de março está marcado já, depois do carnaval já começa, Depois então, do carnaval, essa vamos conversa. trabalhar juntos. essa conversa com os prefeitos. Isso. E a gente começou essa conversa com a governadora falando que lá em dezembro, ainda, se não me engano, no dia 2, reuniu todos os prefeitos do estado. Então quer dizer que agora, de fato, parece que o conselho começa a acontecer e se renovar, porque a senhora pretende chamar todos esses prefeitos. Mas eu vou reforçar aquilo que eu questionei no início, governadora. O contato com os 14 prefeitos agora da região metropolitana, como tem sido? E lembrar aqui também que esse é um ano importante para a senhora, tendo em vista que é uma candidata natural à reeleição, visto que ocupa esse posto. Qual a importância disso também para a senhora como uma reafirmação na região metropolitana, levando em conta que a senhora vem do interior, foi prefeita da cidade de Caruaru, no entanto, tanto no primeiro quanto no segundo turno, conseguiu a vitória na região metropolitana. O que representa politicamente para a senhora? Não, primeiro dizer que desde o início do nosso mandato, do meu mandato, eu sou municipalista. Fui prefeita, tive a oportunidade de sê-lo e, como municipalista que sou, sempre trouxe os prefeitos para perto. Todos, independentemente de cor partidária. Algo que, de fato, inaugura um novo tempo aqui na gestão em Pernambuco, porque fui prefeita sendo oposição ao governo e sei o quanto sofri por ser oposição ao governo. Eu ia muito mais a Brasília do que vinha ao Recife. Hoje os prefeitos todos entram aqui. Muitos deles, quando entram nesse gabinete, dizem que entraram pela primeira vez. E eu tenho recebido, construído ações juntos, tanto que a gente fez redistribuição de ICMS, que não se fazia há 12 anos aqui em Pernambuco. A gente repartilhou, nenhum município perdeu recurso, mas muitos municípios pequenos ganharam recurso. Alguns municípios aumentaram em 150% a sua receita de ICMS. E é com esse recurso que eles estão pagando a folha salarial, que eles conseguiram fechar o mandato e que eles estão conseguindo trabalhar. Eu recebi aqui antes muito angustiados, né? Eu recebi prefeito, inclusive, que chorou aqui na minha frente, porque não tinha dinheiro para pagar a folha, nem muito menos fornecedor. Então, essa redistribuição, o fato de a gente trabalhar na assistência social, com o cofinanciamento, com o aumento dos pisos, como a gente chama da assistência, repassando dinheiro com dia e hora para poder chegar, previsibilidade para que os prefeitos possam contratar os seus serviços e ter como pagar os trabalhadores. A gente aumentou em 154% o valor do transporte escolar. E pagamos retroativo em 2023. Com isso, o prefeito pagou muita conta que estava devendo de transporte escolar e aqueles prefeitos que não queriam de jeito nenhum fazer o transporte do Estado, porque não recebia, porque era defasado, porque ficava enrolando. Agora, a gente tem pouquíssimos municípios que não fazem o transporte escolar, inclusive dos alunos do Estado. Isso é a primeira garantia para o menino para poder ele conseguir chegar na escola. Com os prefeitos, a gente tem discutido, construído o programa de cozinhas comunitárias. Já inauguramos quase 180, chegaremos a 360. Servimos mais de 10 milhões e meio de refeições em parceria, diminuindo a insegurança alimentar e a fome em Pernambuco. A gente conseguiu com eles também trabalhar a busca ativa das mães do Mães de Pernambuco. Mais de 100 mil mães de crianças pequenas em extrema pobreza recebem R$300 cada uma delas. E a gente foi buscar essas crianças, essas mães, a partir do trabalho junto com a assistência social. A parceria que a gente vem para o programa de creches. Assina um convênio com a gente, já vamos começar a construir as 51 primeiras creches, construiremos 250 delas, e eu tenho certeza que eles só estão construindo porque confiam no nosso governo, que nós vamos construir a creche, entregar ela mobiliada e vamos financiar ela até que eles recebam recursos do governo federal. Estamos fazendo projetos juntos, quer para que eles apresentem às seleções do governo federal, quer para eles apresentarem, para que a gente apresente ao governo federal, quer para captar recurso nosso, para que a gente consiga fazer obras no seu município. Então, estamos trabalhando juntos. Ainda essa semana, como eu disse, inaugurei a Casa dos Municípios Pernambucanos em Brasília, tive com mais de 60 prefeitos, e a gente tem trabalhado diuturnamente, não só eu, mas todo o time do nosso governo, nas mais diversas áreas de água, de infraestrutura urbana, de desenvolvimento urbanístico, de educação e de saúde,
para que a gente possa ter o governo de Pernambuco e os municípios pernambucanos chegando na vida dos pernambucanos. Governadora, eu queria perguntar uma coisa à senhora sobre essa questão. Quando a senhora fala dos prefeitos, a gente olha que na região metropolitana tem uma simetria de gestão. A gente tem Recife, que está no estado da arte, consegue faturar mais de 100% do seu IPTU, consegue faturar mais de 100% da sua programação do ISS, mas a gente tem Araçoiaba lá na ponta que não consegue sequer cobrar. A minha pergunta é, não está na hora de, a partir dessa informação que a senhora deu da FIDEM e do Conselho, de criar um nivelamento disso aí? Porque alguns prefeitos simplesmente não vão estar na mesma página. Melhorar A senhora vai chegar a falar com isso, o cara vai dizer, olha, a minha situação está tão ruim lá que eu sequer tenho uma Kombi lá, tem um transporte de Kombi. Como é que a senhora vai fazer? É o seguinte, então, não seria necessário fazer um nivelamento dos 14 prefeitos para que eles falem a mesma linguagem, ou pelo menos não está na hora do Estado entrar para lá para dizer o seguinte, olha, nós vamos ajudar você a pelo menos ter as informações para fazer os projetos, porque o nível de informação chega nesse ponto. É importante falar sobre isso, Araçoiaba e Itaquitinga, que são inclusive onde estão sendo construídas penitenciárias. Mas imagine só que teve pavilhão construído e entregue e que está sendo usado, mas a Compesa não chegava. Era abastecido de caminhão-pipa. Mas não chegava para o presídio, nem chegava para a cidade. Então nós estamos levando água, estamos levando estrada. E quando a estrada passa, ela não passa para levar somente para o presídio. Ela passa para levar para a cidade. A infraestrutura urbanística desses municípios não foi feita. E eu disse, e fizemos, inclusive, grupo de trabalho para um olhar específico para esses municípios, para que não haja favelização deles, para que seja dada oportunidade de trabalho para eles. Muitos deles saem ônibus para os estudantes poderem estudar fora, às vezes falta escola, e a gente está fazendo um jogo contrário. É o governo do estado que está indo junto para eles. E a redistribuição de ICMS que nós já fizemos durante o ano do passado, em parceria com a MUP e com a Assembleia Legislativa, já está beneficiando esses dois municípios. É claro que a gente ainda precisa de muito mais. Mas o que é que eu estou colocando neste momento para estes dois municípios especificamente, que são, Itamaracá também é um município muito sofrido, embora tenha uma outra conotação, porque é um destino onde a gente pode desenvolver muito o turismo e tem o nosso olhar especial para isso, mas a gente está olhando para eles, fazendo força-tarefa para que eles possam melhorar a qualidade da infraestrutura urbanística, a governança, e é claro que a gente aproximando o CONDERM, o CONDEP-FIDEM, colocando à disposição deles, e a gente já vem fazendo isso, equipe de projetos e tirando obra do papel. E as prefeituras estão procurando esse projeto, eles estão querendo participar? Eles estão ávidos por isso, eles já estão participando disso. A gente contratou recentemente, somente na Secretaria de Projetos Estratégicos, 90 engenheiros e arquitetos. Estamos encaminhando agora mais 20 para o DR para ganhar mais velocidade. Estamos contratando mais engenheiros dentro da saúde, dentro da educação. E o que eu digo para o município é o seguinte: tem condição de fazer o projeto? Tenho, faça MD. Não tem condição de fazer o projeto para aquilo que a gente pactuar? Então, eu faço o projeto. A gente vai lá, ajuda o time da prefeitura, trabalha junto, fazemos o projeto e podemos fazer a licitação e a obra. Depende da capacidade de entrega do município. Muitos deles não têm um engenheiro sequer, né? E a gente está, desde o início do governo, falava muito sobre isso, em retomar a capacidade do Estado de Pernambuco de fazer. A gente passou um apagão aqui dentro, e o Estado, quando a gente chega, está na letargia, na inércia, e movimentar essa máquina gigante dá um trabalho danado. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido tracionar para permitir que nas mais diversas áreas a gente consiga começar a dar respostas à população e também dar as mãos aos municípios para que eles possam garantir mais projetos e investimento nas suas cidades. O governadora, só uma dúvida que me ocorreu agora, bem rapidinho. No Conselho, a senhora falou muito dos prefeitos, da participação dos prefeitos. Mas tem muitos deputados estaduais e federais que também são ligados a esses municípios. Eles vão ser convidados para participar também? Eles participam sempre. Inclusive, muitas das reuniões são feitas em sua presença, onde a gente trabalha aqui uma articulação dentro do Estado, né, mediante a Casa Civil, dentro do Estado, para que eles possam endereçar os seus pleitos e para que a gente possa chegar nos municípios. Mas essa reativação que vai acontecer dia 11 de março, a senhora vai mandar convite para esses deputados também, para a bancada? É importante, sim, a presença da Assembleia. Não havia pensado sobre isso, mas vamos trazer eles para cá, porque eu acho que todo mundo precisa ser parte da solução dos problemas que estão postos.
Muitas vezes a gente vai tentar trabalhar um problema pontual e a questão é muito maior. E é importante que todos vejam de cima também. A gente precisa ver o detalhe, aquele problema pontual, mas a gente precisa saber como é que a gente resolve o todo. Partindo ele, o todo, em várias ações que podem ser feitas um dia de cada vez. Fernando Castilho. Eu queria perguntar à senhora sobre essa questão mais uma vez, voltando para a minha área. Como organizar o discurso de investimentos na região metropolitana? Lembrando, a região metropolitana tem 40% da população, quase 2/3 do PIB, toda a base intelectual e de investimento, a agregação de capital é muito forte, mas a questão fica aquela história. A sensação que a gente tem é que o Recife tem uma realidade e junto do Recife, Jaboatão, Cabo, São Lourenço, tem outra realidade. Cabo e Ipojuca e Itamaracá, outra realidade. Como organizar isto aí no sentido de captação de investimento a partir da presença do governo? A senhora está dizendo, eu vou reativar o Cunderne, vou chamar a FIDEM com suas informações, mas como transformar isso num produto de investimento? De modo que aquilo a pessoa não procure apenas o Porto Digital, não procure apenas Suape ou não procure somente Ipujuca. Como a senhora programar fazer um espaço em que os prefeitos se sintam dentro dessa realidade para ir conversar com outros parceiros e capturar investimentos, por exemplo? Na verdade, a gente tem buscado potencializar, olhando a diversidade que existe dentro da própria região metropolitana, a vocação de cada um desses municípios. Mas a gente não pode fazer isso sem a gente ter infraestrutura, por exemplo. Vamos trazer investimento para cá, mas qual a infraestrutura que a gente tem? O Arco Metropolitano vai sair do papel, a PE 15 já saiu, a PE 17 já saiu, a PE 60 já saiu. Tudo, quando a gente olha para essa soma de investimentos, eles não são feitos de maneira aleatória. A PE 60 ela leva para o Porto Suape, ela leva para o maior destino turístico de Pernambuco. A gente está fazendo saneamento básico lá também, em Porto de Galinhas. Isso para que a gente possa fazer da região, que Porto de Galinhas é o quarto maior destino turístico do Brasil, garantir mais investimento no turismo, é a indústria mais limpa do mundo, onde a gente ainda pode crescer muito. Olha para Rio Formoso, para Barreiros, para Sirinhaém, para São José da Coroa Grande, para Tamandaré. Quando a gente olha para o polo industrial de Pojuca, Cabo de Santo Agostinho, os investimentos em infraestrutura absolutamente necessários, e eles estão saindo do papel, e a gente poder também captar investimentos que possam garantir mais emprego e mais renda para aquela região que não só impacta na região metropolitana do Recife, mas também na zona da mata do estado de Pernambuco, na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Quando a gente leva um investimento e quando a gente está vendo a retomada, por exemplo, da obra da refinaria Abreu e Lima, né, a previsão de investimento lá de 8 bilhões de reais. E ali 20 mil pessoas trabalhando durante as obras. Precisa de qualificação profissional, já estamos trabalhando nisso em parceria com a própria Petrobras, para que as pessoas possam retomar ou aproveitar esse volume de investimento que vai chegar lá trabalhando. O investimento na Maersk, polo de containers, em que isso beneficia Pernambuco? Primeiro, investimento trazendo a maior empresa de logística do mundo para cá. Então a gente põe Pernambuco na rota internacional para tudo, seja para abastecimento, por energia limpa, por biodiesel ou no futuro por hidrogênio verde, mas a gente garante, por exemplo, que as frutas exportadas hoje por Pecém, no Ceará, possam ser exportadas aqui por Suape. Suape bateu recorde de exportação, de movimentação de cargas. O Porto do Recife também está se especializando para o polo cervejeiro e só está conseguindo isso porque nós estamos fazendo investimento lá de dragagem, porque a gente tornou o porto superavitário, porque aconteceram leilões lá para alimentar o polo cervejeiro que fica na zona da Mata Norte. A zona da Mata Norte tem lá um polo industrial que se conecta com tudo isso. Quando a gente trata da PS60 do Arco Metropolitano, o polo logístico da Jeep, o automobilístico, que vai trazer para cá nos próximos anos, tudo acontecendo como está previsto, pelo menos 80 novas sistemistas, 13 bilhões de reais de investimento, ele está capitaneado ali, porque ali a gente e vai poder fomentar a sua atividade a partir e ganhar competitividade a partir do novo polo do Arco Metropolitano. Quando a gente olha para São Lourenço da Mata, estamos na luta pela Escola de Sargentos acontecer. Desculpa, Camaragibe e a cidade de Paudalho. E a Transnordestina, governadora, que é importante também nesse cenário. A senhora tem conversado, por exemplo, com a Sudene, tem falado sobre recurso federal?
A Sudene tem participado da discussão da Transnordestina. Há compromisso com o presidente Lula e do ministro Renan, já falado aqui, inclusive, há uns 15 dias atrás, da retomada da obra. A retomada da obra da Transnordestina tem dono, sim, é o presidente da República. Toda a estrutura do governo federal e do governo do estado está à disposição para fazer essa obra acontecer. A retomada, se tudo correr dentro dos prazos que estão colocados, até o final do ano ela consegue acontecer. E aí a gente poder ter um novo modelo para que a concessão aconteça, mas enquanto isso, para que a obra pública aconteça com recurso do governo federal, inclusive da Sudene, como agora foi para PECEM, ela poder alimentar a obra daqui do Porto de Suape. Então, esses investimentos, e respondendo a você, finalizando a tua pergunta, esse olhar para que a gente possa enxergar qual o potencial de cada uma dessas regiões, o governo do estado fazendo a sua parte, garantindo incentivos fiscais, buscando operadores ou investimentos internacionais, ou garantindo pela melhoria do ambiente de negócios, que nós já fizemos em Pernambuco, com modificação da legislação tributária, tá tratando o empresário como o grande parceiro do desenvolvimento do governo de Pernambuco, a gente consegue fazer Pernambuco crescer. A solução que demos no Morar Bem Pernambuco, por exemplo, fez a construção civil no nosso estado a avançar em 25% em relação ao ano anterior. Nós estamos sendo modelo para o Norte e Nordeste brasileiro. Ganhamos premiação no Paraná, 3 premiações da Associação Brasileira da Indústria de Construção Civil, pelo incentivo e forma de fazer com que os investimentos possam chegar até aqui e tenham mercado garantido através de política pública. É jogo de ganha-ganha para todo mundo. O Giro Metropolitano, neste sábado, em sua primeira edição aqui do gabinete da governadora Raquel Lira, vai chegando ao fim. Fernando Castilho, muito obrigada pela companhia, e Igor Maciel também. Governadora, é um prazer, obrigada por participar dessa estreia com a gente. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, eu falei aqui de maneira desenfreada esse tempo todinho, quase não deixei vocês perguntarem, mas foi um momento extraordinário de poder falar sobre a região metropolitana, ouvir vocês que têm larga experiência nisso, para que a gente possa, sendo também estimulado, melhorar a nossa governança, melhorar os nossos investimentos e garantir que cada dinheiro do orçamento do Estado ele possa ser revertido em melhoria da vida da população de Pernambuco e de quem vive na região metropolitana do Recife. Então, muito obrigado pela oportunidade e a vocês que também nos acompanharam pelas redes sociais. O Giro Metropolitano volta no próximo sábado. Até lá.